Olá, sejam muito bem-vindos ao Laredo Cast e hoje nós teremos a honra de trazer um convidado aqui, que é o Dr. Rizieri, um cardiologista e especialista em hemodinâmica, e ele também é um médico, além de empresário serial, ele é palestrante e ele é especialista em estilo de vida também. E eu quero te agradecer por receber o nosso convite. E hoje nós vamos falar sobre um tema, Rizieri, que é a aparência, como equilibrar a aparência e a saúde num mundo tão conectado como o de hoje, que muitas vezes a gente enxerga nas redes sociais uma coisa e muitas vezes a saúde fica em segundo plano. E primeiro quero te agradecer, seja muito bem-vindo. E eu quero saber como é que você enxerga esse mundo tão conectado, tão focado, obcecado pela estética. Eu vi um dado recente que a maioria dos pacientes que foram colocar lentes de contato no dente não tem a boca saudável, porque muitas vezes não passam o fio dental ou não escovam o dente e perdem a saúde bucal, mas você olha ali esteticamente, a forma do dente está linda, né? Como é que você enxerga essa questão de prioridades entre saúde e beleza, estética, e como equilibrar isso no mundo de hoje, um mundo tão conectado? Bom, Paulo, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Não tem como recusar um convite seu. Sempre um prazer estar aqui próximo de você. Bom, é um desafio. A gente vive uma jornada de vida hoje muito de. O ser humano, por natureza, ele é muito comparativo. Se a gente for um pouco filosofar um pouco, imagina o que que é beleza. Tipo, beleza para você é uma coisa, para mim é outra. Então, naturalmente, a gente se compara e isso começou a ter um apelo muito maior, e, consequentemente, isso que você fala de a gente colocar a beleza acima de qualquer coisa, com o advento das redes sociais, onde você está sempre avaliando a vida de alguém, o padrão aquisitivo de alguém, o estilo de vida, o tipo de viagem, o corpo, a estética, a face, tudo isso vem de onde? Você acordou de manhã, entra, a primeira coisa que você faz nos 5 primeiros minutos é: "Deixa eu pegar o meu celular". Daí você vai ver uma notificação, de repente, quando você menos percebe, você já está na rede social, gerando algum tipo de comparação com a tua vida, né. Você não acordou de manhã, abriu aquela janela, tinha um mar com aquela brisa batendo: "Pô, minha vida é muito mais infeliz do que a dessa pessoa". Só que você está vendo um fascículo da vida daquela pessoa. E, naturalmente, essa comparação, ela faz você perder o teu autoconhecimento, né, tipo, o que é para você importante? Tipo, você acorda de manhã, olha para o lado, levanta, sem ajuda de ninguém, vai ao banheiro, faz tuas necessidades, enxergando, ouvindo, andando com segurança, e você nem dá valor para isso, mas isso é saúde. Você não depender de ninguém é saúde. Então, a gente precisa ter muito cuidado, que as pessoas estão atrelando saúde a um corpo perfeito, saúde a um peso ideal, às custas de qualquer coisa, passando por cima do que é saudável. Então é um paradoxo gigantesco, onde você saúde e aquilo que você deseja ter, não necessariamente a jornada é saudável. Então, a gente vê bom, existem vários dados aí, a gente começa a ver essas injeções novas emagrecedoras, que elas são usadas também indicadas para o emagrecimento. Elas foram inicialmente criadas para tratar um distúrbio metabólico, como resistência insulínica, pré-diabetes e até mesmo, em alguns casos, para diabetes em fase inicial. Essas são as principais indicações. Ao começar a ser A gente pode difundido, citar os nomes aqui a gente pode dos falar de medicamentos Ozempic, Mounjaro, que estão sendo Wegovy, muito Saxenda, utilizados. né, Victoza, que foi a primeira, estão sendo super utilizadas. E, de repente, ela foi também indicada para perda de peso na obesidade. E não é para você perder 5 quilos para entrar num vestido, não é para você perder um peso porque você não está afim de ir para academia. Porque se você for ver lá na bula, a indicação é você ter um padrão alimentar saudável, atividade física e a utilização da medicação. A gente pode ser mais, digamos assim, mais saudosista, a gente pode lembrar da sibutramina. Antigamente a sibutramina ela tem um custo extremamente elevado. Quando quebrou a patente, abaixou muito o custo. O que que aconteceu? As pessoas começaram a usar de forma desenfreada. E, logicamente,
veio o quê? Uma gama de efeitos colaterais. Para prescrever hoje a sibutramina, eu preciso te apresentar um termo de consentimento para ver se você está de acordo. O receituário ele é mais controlado do que o receituário azul. Por quê? Porque pessoas que não precisavam começam a usar e logo começam a ter efeitos colaterais. Quando a gente começa a ver uma série de reportagens de benefício de um lado, efeito colateral de outro, Ozempic Face e tal. Por quê? Muita gente usando gera mais efeitos colaterais, mas estatisticamente estava tudo o que está acontecendo estava em bula, relatado. Mas o problema é o seguinte: qual é o benefício versus o risco? E daí a gente começa a discutir a indicação precisa, a indicação correta, é o não vender o emagrecimento, que é uma meta de consequência. As pessoas elas entram na academia para envelhecer melhor? Não. Entram na academia para ganhar um corpo melhor, para perder X quilos, para trabalhar isso, para ganhar um músculo. Mas se você comer direito e ir para a academia e for para a academia todos os dias, o que, que irá acontecer com o teu corpo durante a jornada? Uma transformação. A tua mentalidade, tua capacidade de disciplina, a tua capacidade de entender que você é a pessoa mais importante da tua vida. Então, às vezes, a gente tipo, você entra para trabalhar às 8 horas da manhã. Se estiver chovendo, você vai trabalhar às 8 horas da manhã? Vai. Se estiver frio, vai. Se estiver com preguiça, você também vai. Mas você corta o teu cuidado pessoal. Para trabalhar para você, ah, não, hoje está chovendo. Ah, não, hoje eu estou com preguiça. Então, é você trabalhar a mentalidade e não buscar o resultado de curto prazo, porque daí você começa a colocar a tua saúde em risco. E, por exemplo, a maioria do nosso público ouvinte, elas são mulheres, geralmente ele é entre 45 anos, já tem filhos, e eu percebo assim que muitas vezes elas chegam para mim já com o rosto, já fizeram harmonização facial, muitas vezes já fizeram uma plástica, mas ali as varizes elas deixam por último porque não está incomodando, entendeu? E muitas vezes teve uma paciente que viajou para a Europa com a perna cheia de varizes, mas assim, é, tem uma viagem cara, bolsas caras, e muitas vezes não valoriza aquilo e ela esconde, tipo assim, deixa a saúde sempre em segundo plano. Ou às vezes vai fazer uma cirurgia plástica com a perna cheia de varizes, depois eu resolvo isso. E sempre a estética em primeiro lugar. Ou eu vejo que muitas vezes fala assim, eu não sinto nada, eu não vou tratar. Esses vasinhos não doem, eu não vou tratar. E eu vejo que a saúde fica muito para segundo plano, né? Você deve pegar também, por exemplo, paciente diabético. Eu não sinto nada, eu não vou tomar o remédio. Hipertenso não sente nada. Só que ali não, a saúde vai minando. Vai minando, vai minando. Quando ele vê, infartou. Ah, papai infartou do nada. Não foi do nada. Né? Foi ali construído, tijolinho por tijolinho, né? E o que que você acha que é a visão nossa do brasileiro de enxergar o que que ele prioriza, a saúde ou a estética? A estética, com certeza. No entanto, você for ver conteúdos mais buscados na internet, tá, no top 3 está emagrecimento. Então as pessoas elas buscam a estética em primeiro lugar. A doença é custo, a estética é investimento. Então, assim, quando você começa a pensar em doença, você já lembra da farmácia. Mas assim, ao longo da vida inteira você não se cuidou, meu. E tipo, eu não quero tomar remédio, nem eu quero prescrever. Mas você está disposto a mudar teu estilo de vida? Mas eu não gosto de ir na academia. Poxa, e comer? Não, mas daí eu vou ter que fazer uma baita restrição, então que te sobra o remédio. Eu vou tratar teu exame de sangue, porque o teu comportamento você não está afim de mudar. É muito simples assim. Você pega uma pessoa com um colesterol alterado e ela tem perfil de risco. Daí você prescreve o remédio para ela, porque ela já tem uma placa às vezes na carótida. Mas vai ter que tomar o resto da vida, doutor? Eu falei assim, ai, mas, poxa, doutor, eu não sinto nada. Eu falei, mas é porque o remédio não é só para controlar a tua meta de colesterol. É para fazer com que essa placa reduza o volume, porque ela não some. Ela vai ficar aí para sempre. E acredite, vai piorar. Então, só que isso não é o suficiente. As pessoas elas tratam o colesterol em 90 dias, depois suspende o remédio, mas não mudou o estilo de vida. Só que daqui o ano que vem a gente se vê. Significa que durante um ano, os outros 9 meses do ano, meu colesterol vai ficar bacana, só porque esse meu exame de sangue já estava normal. Mas ele não entende que só melhorou o exame de sangue porque ele tomou remédio, não porque ele mudou a causa do problema. Então, a maioria das doenças cardiovasculares, elas são assintomáticas.
Glicose alta dá sintoma na fase inicial? Não. Em média, o diabético demora 2 anos e meio para fazer diagnóstico. Hipertensão, de cada 100 pessoas, 86 não sente absolutamente nada, 86% são assintomáticos. Colesterol alterado não dá sintoma. Então, se você não for lá fazer teu rastreio de doença, porque é isso que você faz no consultório do médico, bobo você achar que você vai encontrar saúde no consultório médico. Saúde está na tua casa, está no teu prato de comida, na hora que você acorda, na hora que você vai dormir, quantas vezes por semana você vai na academia. Isso é saúde. E se você não está fazendo isso, você fatalmente está acelerando o teu processo de doença. E não é uma praga, isso é constatação científica. Você consegue mudar a tua genética? Não consegue. Mudar teu envelhecimento? Não consegue. Você consegue mudar tua raça? Não consegue. O fato de ser homem ou mulher? Não consegue. Você consegue mudar 4 coisas: alimentação, bebida alcoólica, cigarro e sedentarismo. O resto senta e assiste o trem da vida. Agora, quando você, além disso, não cuida isso, qual que é a velocidade do teu trem? É rápido demais. Daí a gente começa a ver dados, tipo, quem são a maior faixa etária de maior número de novos hipertensos? 30, 40 anos de idade. 30, 40 anos de idade. Dados não são meus dados, são dados que estão aí disponíveis para você no Ministério da Saúde. Então, a gente precisa ter clareza de que saúde é autorresponsabilidade. Paulo, você não vai acordar de manhã assim, hoje eu estou muito afim de cuidar da minha Motivado. saúde. Não vai. Saúde, ela é intencional. Você precisa querer cuidar da tua saúde. E eu vejo que muita gente fala, geralmente o brasileiro ele acha que cuidar da saúde é ir no médico e fazer exames, você sempre fala. Né? Mas pouca gente fala sobre promover a saúde, né? Eu vejo, por exemplo, a gente fez estágio nos Estados Unidos e eu morei no Canadá também. Eu percebia que tinha muito essa visão de promover a saúde, desde a saúde básica, mudança do estilo de vida, prevenção. Aqui eu percebo que o brasileiro, a brasileira que está em casa, muitas vezes espera aparecer um problema, uma dor, um sintoma, um inchaço, para ir procurar resolver aquilo, né? Como é que você pode esclarecer para quem está nos ouvindo qual que é a diferença entre cuidar da saúde, o que que é mais caro, o que que é mais barato, o que que vale mais a pena? E o que que é promover saúde, que é uma coisa completamente diferente que a gente pode fazer no nosso, com dicas práticas do nosso dia a dia. O que que a gente pode fazer para evitar de ter que ir com você ou comigo num consultório médico? Assim, sabe o que é legal? Tá. Eu, ao longo da minha vida, eu fiz uma formação para tratar a consequência da falta de cuidado. Eu fiz hemodinâmica, como você falou. O que que é hemodinâmica, para quem está assistindo? É o cateterismo, aquele exame que você faz invasivo para ver se você tem obstrução ou não dentro do vaso. E quando está obstruído, a gente faz a angioplastia. O que acontece quando você tem um infarto é a oclusão aguda do vaso e a gente vai lá e desobstrui. No meu canal eu começava a falar muito de doença. Eu falei, cara, não está me fazendo muito sentido, isso não me faz bem. Porque a ideia é orientar as pessoas a não ficarem doentes. E daí eu comecei a falar de prevenção, de exercício, de exercício, de exercício. Então, assim, qual é a tua capacidade de ser responsável pela tua saúde? Porque não depende de ninguém, depende de você. Né? O dia tem 24 horas, digamos que você trabalha 8 horas por dia, você durma 8 horas por dia, sobra 8 horas para você dividir, para fazer tudo o que você tem. Só que o tempo produtivo é muito baixo. Então você precisa colocar a atividade física como compromisso na sua vida. Compromisso não se desmarca, se cumpre. Tarefa se divide ao longo da semana, compromisso não. Então, quando você começa a colocar isso, você começa a entender que saúde é tudo aquilo que você faz, desde o dia que você nasce, e que vai impactar lá na frente. Quanto mais você busca a tua saúde quando jovem, menos problemas de saúde você vai ter quando velho. Só que a gente não tem essa cabeça quando tem 20 anos. Quando tem 20 anos, alguém vem te dar um conselho, porque a gente está falando de saúde primária, prevenção. Vovó já dizia, meu filho, prevenir melhor que remediar, né? Alguém leva a sério isso? Prevenir, prevenir. O que que é prevenir? Prevenir, prevenção é você avaliar previamente uma ação. Eu vou fazer isso, mas será que faz sentido para o meu corpo? Será que faz sentido eu fazer isso para a minha saúde, para o meu fígado, para o meu rim, para o meu coração? Não. A gente coloca o modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e vai embora. Né? E daí você bota a culpa na genética, tendência. Lá em casa todo mundo tem um estilo de vida errado. Então é muito legal
Pais querendo que o filho coma direito e ele come errado. Pais querendo que faça um monte de coisa, sendo que ele não faz nada. Pais querendo que filho pratique esporte e ele é sedentário e obeso. Não quer dizer que você precisa mudar, não, mas assim, o exemplo, ele arrasta. Então, é condizente com o que você faz, quando você tem uma rotina. Então, eu sempre falo, imagina que eu posso te oferecer um remédio que controla a tua ansiedade, melhora teu sono, e te dá mais disposição, ajuda você a controlar teu peso, glicose, pressão alta, o teu colesterol, mobilidade, e ajuda você a envelhecer melhor. Fala, caramba, que remédio é esse exercício físico? Exercício físico diário faz tudo isso. Só que requer esforço. Mas você quer trocar por um comprimido? E por outro lado, você vê uma pessoa tomando 52 suplementos e a hora que você prescreve um remédio de pressão, eu não queria tomar remédio. Falei, meu amigo, você já está tomando um monte. Só que eles estão disfarçados de suplementos. São cápsulas que você poderia estar se alimentando de forma mais interessante. Você chegar com uma suplementação para um paciente que já tem algumas doenças de base, por exemplo, um paciente bariátrico, um paciente que tem algumas síndromes desabsortivas, ou seja, tem dificuldade de absorção, ou pacientes mais idosos, faz sentido. Mas uma menina de 25, um menino de 25 tem que tomar 32 cápsulas ao longo do dia, porque ele precisa de tudo isso, não está me fazendo muito sentido. Entende? Então, assim, só que quando você avalia a vida dessa pessoa, ele se alimenta super mal, não tem horário para comer, não tem tempo para nada, não dorme direito, e daí você precisa pontuar algumas coisas para ele. Então, assim, é muito complicado o conceito de saúde que está assim, se misturando com estética, performance e tentando romantizar coisas que às vezes são equivocadas, como saúde. Por exemplo, você já viu aquele negócio de fazer harmonização no músculo peitoral, injeta ácido hialurônico para dizer que tem músculo, injeta harmonização de braço para dizer que tem músculo, injeta gordura no músculo reto abdominal para dizer que o músculo está desenvolvido. Então, isso aí está fingindo, né? Tipo assim, está priorizando mais a estética do que a saúde. Mas a pergunta que eu te falo é o seguinte: tem muita gente que está em casa e fala assim: não, eu não vou comer direito porque é caro, eu não vou me fazer essa prevenção toda porque é caro, eu não vou fazer exercício físico na academia porque a academia é cara, personal é caro. Qual que são as dicas, assim, muito práticas para quem está em casa, vamos dizer, uma senhora que mora em casa, que está aposentada, que passa o dia em casa, ela tem como fazer exercício? Ela tem como beber água? Quais são as dicas que ela, o que que ela pode se alimentar, o que que ela não pode? Dicas práticas para quem está em casa para dizer que, na minha visão, não precisa, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer isso. Né? Não, assim, ó, cara, você bateu numa coisa que até arrepia, assim. Entra no YouTube, digita calistenia para iniciantes. Você vai ver que tem um monte de gente te ensinando a fazer exercício dentro de casa. Calistenia é exercício resistido. Vai trabalhar no fortalecimento, no ganho de massa magra. Caminhada, você precisa de grande custo para fazer caminhada? Você está parado? 30 minutos de caminhada por dia, todo dia. Essa caminhada pode ser devagar, pode ser médio, pode ser forte. Vai depender muito do teu preparo e o mais importante, principalmente você que tem homens acima de 40, mulheres acima de 50 ou que já tem antecedente familiar de problema cardiovascular, não comece a fazer atividade física sem avaliar se você tem condição para isso. Porque o esforço físico para quem tem doença é um gatilho. A tua pressão pode piorar. Se você tem pressão assintomática e não sabe que tem, no exercício ela vai ficar mais alta. Se você tem obstrução no coração e não sabe que tem, no exercício você vai aumentar o consumo do teu coração, aumentando o teu risco de complicações. Então, se você já tem ali teu acompanhamento, as tuas doenças estão controladas ou você ainda não tem nenhum tipo de doença, você está liberado para fazer atividade física, lembra que tem 3 indicadores que melhoram a prevenção cardiovascular. Não é mortalidade, não é idade e não é sexo. É intensidade, frequência e duração. Quanto mais intenso, quanto mais frequente, quanto maior duração compatível com o exercício que você faz, maior o benefício você vai ter. Então, você que está em casa, você toma cuidado. A indústria alimentícia, ela te induz a gastar mais dinheiro e uma pseudo-percepção de que você está comendo saudável. Quando você tem que ler rótulos do que você vai comer, você não está comendo saudável. Simples. Quer uma dica simples? É isso. Se você está tendo que ler tudo que tem dentro da substância que você vai ingerir,
significa que a alimentação não é saudável, seja ela light, zero, sem glúten, porque a indústria ela induz você que isso é muito mais saudável. Mais saudável é aquele alimento que você pega da terra, que você coloca no teu prato, que você faz uma cocção, você prepara esse alimento. Ah, dá trabalho? Sim, cuidar da tua saúde é trabalhoso, mas da doença é mais. Entende? Então, assim, e a mentira está entre ser mais barato comer o industrializado, porque não é. É muito mais barato você comer o normal. Às vezes a particularidade não dá para você comer tantos hortifrutis, principalmente quando você vai em grandes redes de supermercado. Mas se for na feira do bairro, naquela feira orgânica, se você for no mercado municipal, você vai conseguir. Ah, mas eu não tenho tempo. O mercado ele abre de segunda a segunda. No domingo, se dedica, pega um dia da semana para cuidar da tua alimentação. Qual é a tua prioridade? Ah, mas aqui domingo eu vou lá tomar um café e com a família. Tá tudo bem, sai do café e vai lá e compra, faz o teu hortifruti. Cara, como a gente disse, buscar saúde é intencional. A gente fala, beber água, tem um monte de aplicativos gratuitos que mandam notificação para você. Ah, mas eu posso tomar alguma coisa no lugar? Meu amigo, você não consegue beber água. O que o mundo pode esperar de você? Tipo, eu preciso assim, é muito assim, o consultório, se a gente filmasse, seria divertido, porque pareceria um filme de comédia. Tipo, eu tô convencendo a você se cuidar e você me dando desculpas para não se cuidar. Tipo, parece uma comédia. Tem perguntas no consultório que é binário e homem me responde, na maioria, assim: você faz atividade física? A resposta é sim ou não, Paulo. Ele falou: eu sempre fiz, doutor. Eu sempre Foi fiz, eu atleta. era atleta. Ah, Ou seja, eu já sei que ele vai falar que é sedentário, porque ele vai me contar uma história. Sabe por que que isso acontece? Porque é muito difícil você assumir a responsabilidade sobre algo negativo. Eu estou sedentário agora. Então ele prefere contar a história do passado. O passado te trouxe até aqui, o futuro depende do presente. O teu presente é o resultado do teu passado. O teu futuro é o resultado do teu presente. Então, assim, e não quer dizer que vai ser maravilhoso. Não, maravilhoso era 20 anos, pô. Agora, você pode envelhecer um pouco melhor ou um pouco pior. Sabe, 3 perguntas definem a tua vida. Quantos anos você quer viver? Como você quer chegar lá? E o que você está fazendo para chegar lá do jeito que você quer? A terceira é a que muda o jogo. olha aí, façam essa pergunta em casa para vocês mesmos e respondam, coloquem no papel. Repete aí como é. Quantos anos você quer viver? Como você quer chegar lá? E o que você está fazendo para chegar lá do jeito que você quer? Porque ninguém fará isso por você. É você. São as tuas escolhas. É o teu prato de comida. É a tua qualidade de sono. É o consumo de bebida alcoólica. É o cigarro. Acredite, a gente está tendo que voltar a falar de cigarro. As pessoas Vape, esquecem. cigarro Vape, sabe? eletrônico. Precisa, você que tem criança em casa que fuma, você tem o teu papel de pai. Rizzi, muitas vezes, só de você se afastar desses venenos, das coisas que machucam a tua saúde, já é um passo em direção à saúde, né? Putz, gigantesco, gigantesco. Quando você para de fumar, minutos já trazem benefício. 5 anos sem fumar, o teu risco cardiovascular é igual de quem nunca fumou. Quais são os principais agressores da saúde que ficaria mais fácil para quem está em casa se afastar agora, hoje, ou uma coisa mais próxima? Você falou, A gente, assim, vamos pegar em 2 fatores modificáveis que claramente todo mundo sabe que faz mal: bebida alcoólica e cigarro. mas tem muita gente que acha que bebida alcoólica, não, doutor, mas é só final de semana, É, é só uma cervejinha, é só feriado, é só. parece ser um terrorismo, né, Paulo? Mas assim, a gente tem aí vários estudos dentro do mercado de saúde. Vamos falar um pouquinho de corporativo, que as especialidades que mais vão crescer no mundo é oncologia, que é quem lida com câncer. Eles têm um trabalho muito bacana que é um registro de saúde do Centro de Doenças Crônicas Americanos, aonde ele coloca a dose da bebida que você está tomando e o risco de aumento de câncer, do tipo de câncer que aumenta. Então não existe dose segura para álcool. As pessoas É tendem a zero. falar, é zero.
As pessoas falam, mas uma taça de vinho reduz o risco de aterosclerose. Tem alguns trabalhos que falam a favor disso. Tem um trabalho espanhol grande que fala sobre bebida alcoólica, o uso crônico moderado reduz o risco de aterosclerose. E tem a Sociedade É, Americana de Câncer, também colocou o álcool como fator de risco para 7 tipos de câncer, sim, né? e assim, e a dose é dependente. Inclusive demência, não Demência. Alzheimer e Alzheimer. Então, assim, o que que a gente entende? Para a saúde, faz mal. Eu não posso pensar no coração, como cardiologista. A Sociedade Brasileira de Cardiologia colocou uma nota oficial falando que não se pode recomendar bebida alcoólica como tratamento, Nem o porque vinho, nem a taça de vinho. se você está muito afim do resveratrol, você consegue comprar na farmácia. Vai lá na farmácia, tem ele concentrado. E o suco de uva, Entende? o suco de uva integral também. Ah, entende? Se você está muito afim do benefício que o vinho traz, compra em cápsula. Então, assim, o álcool, ele afeta rendimento, ele interfere numa série de coisas. Então, o que que é importante a gente ter esse tipo de clareza, Paulo? Tome cuidado para você não ser vítima da estratégia das Ai, empresas. doutor, mas aí eu vou ter que eu me estresso a semana inteira, o senhor quer tirar a única coisa que me relaxa no final de semana? Esse é o X da questão. Assim, às vezes eu pego um paciente pós-infarto. Daí a gente tem que, não é mais um padrão alimentar, a gente tem que fazer uma intervenção alimentar no paciente, ou seja, vários tipos de restrição. Daí a pessoa, bom, doutor, mas a vida assim fica sem graça. Eu falei, bom, essa é uma pergunta, uma fala importante. Se a graça da tua vida está na comida, você já tem uma vida sem graça. Ô, doutor, meu cigarrinho, ele tira o meu estresse, é meu companheirão, eu acordo à noite, depois do café, depois do almoço, quando eu tô feliz, quando eu tô estressado. O senhor vai tirar esse cigarrinho de mim? Paulo, sabe, isso é super importante é que você fala, porque na vida da gente, a vida de adulto, ela tem problemas. O problema não é de fato o que chega para você, mas é a reação que você dá para ele. Se você pode arranjar fuga. Meu café com açúcar, doutor. É, Eu não como nada com açúcar. Aí eu perguntei quanto café toma o dia inteiro tomando café com é, açúcar. é. Meu Você vai Deus do buscando céu. o docinho para te dar uma calma, a nicotina para te dar um alívio, o álcool para acalmar, a Acalmar o quê? É sensação. uma dor interna? É uma falta de. É o que que tá doendo para acalmar? Você tem normalmente as pessoas que são mais viciadas, dependentes, adictas, elas estão fugindo de alguma realidade. Você tem um relacionamento mais conturbado, um trabalho que te deixa insatisfeito, uma roda que não te satisfaz, de uma roda de amigos que não te satisfaz, e daí você tem alguma substância para aliviar aquele teu momento de vida. Em vez de você olhar para a tua vida, ressignificar, ver o que faz sentido, você entender que existem caminhos interessantes que você não precisa de guarda-chuvas, né? Você pode caminhar em lugares que não existem tempestades. Não quer dizer que você não vai se molhar de vez em quando, vai, entende? Mas você vai aprender com aquela chuva que aquele caminho é muito molhado. Eu vou buscar um caminho mais verdejante, mais calmo, mais ensolarado. A vida é um arco-íris todo colorido, maravilhoso. Não é. A vida de adulto ela é complicada. O problema é que as pessoas elas querem viver filme de sessão da tarde. Né? Elas querem, ai, borboletinhas ali o tempo todo. Cara, não existe. É mais Assistindo sobre muito o que você filme. abdica, o que você deixa de fazer. É porque nicotina em 7 segundos ela dá psicoativa no teu cérebro. Imagina você tá com estresse agora, pô, tô super Em ansioso, 7 vou segundos ela participar. o quê? Ela Já tá ativa no teu cérebro. já tá dando aquele Já tá dando relaxamento. relaxamento. Por exemplo, vou entrar no podcast com o Paulo, tô mega ansioso. Paulo, um minutinho, só vou lá. Aí ingiro 7.000 substâncias tóxicas em cada bastão, dentre elas mais de 80 cancerígenas, mas me relaxa. Você entende que não é racional? É As irracional. condutas são todas emocionais, são Por que desconta irracionais. no bolo da tarde, aquele É, bolão de chocolate doce? Tem é. paciente que é viciado em doce. Ou quem tá Maioria. escutando? É só a gente pegar os estudos sobre obesidade. A maior parte dos obesos são ansiosos. Por que você come? Para controlar a ansiedade. Vem ali aquela dopamina, aquele prazer, aquela glicose de ação rápida, te dá tranquilidade. Pronto, estou preparado para outra, né? E você vai se acostumando a achar o step, o borrachão, o tampão para o buraco que existe na tua vida, em vez de você enxergar, olhar. Por quê, Paulo? A mudança, ela gera conflito. A mudança você não vai ter apoio às vezes, porque se você está nesse ciclo, provavelmente você tem mais gente junto com você nesse ciclo. E quando você vai mudar,
As pessoas falam, por que, cara? Não faz sentido, para com isso. Larga mão de ser bobo, a vida não faz sentido. Esse pessoal que fica aí, né? E a gente fala de mudança de estilo de vida, as pessoas pensam que é alface e frango, né? Então, O quê? assim, que é alface e frango, né? Vou comer alface e frango, salada, alface e frango. E não é isso, é você, tipo, ir mudando de forma gradual. Eu trabalho muito sobre isso hoje no consultório, sabe? De falar para as pessoas assim, cara, você está onde? É você conhecer quais são os teus limitadores, o que te faz, o que te faz mal, o que te faz piorar, quais são os grandes problemas que você lida no teu dia a Pode ser um dia. ambiente, pode ser pessoas, pode ser um relacionamento tóxico. É, e daí você precisa se posicionar. E isso é difícil. Por quê? Porque você vai enfrentar conflitos. Agora você pode continuar usando as suas drogas, que às vezes é comida, às vezes é bebida, e às vezes é droga mesmo. Né? Ou você pode ir lá, estou deprimido, preciso tomar um remédio, como se o remédio fosse curar você da depressão e não você entender o teu ambiente, entender a tua vida. Por isso que terapia é mega importante, porque o remédio ele te estabiliza, mas se você não sai do ciclo que te levou para lá, você vai ficar sempre com o remédio. O remédio é para sempre, depende de você. Riz, e para quem está em casa e está assistindo, quais são as principais intervenções alimentares que você pode recomendar no sentido ou de abandonar ou de adicionar à sua alimentação, no sentido de ter uma saúde e uma prevenção cardiovascular? Pronto, perfeito. Assim, primeira coisa, assim, evite tudo que foi industrializado. Adoçante é permitido? O adoçante, eu Queria que você sempre falasse um falo assim, pouquinho do sal para quem está em casa. pronto, assim, ó, a gente fala de sódio. Tudo que tem caixinha tem muito sódio. Sódio é um conservante, né? Então, e module a quantidade de sal que você coloca na comida. Tem diferença sal negro, sal rosa, sal Tudo branco, sal, sal iodado, sal refinado, sal integral? tudo sal. Você só está pagando mais caro por uma coisa que você tem que diminuir. Entendeu? Então, assim, mas tem mais esses minerais. Eu falei, tá bom. Se você acha que faz sentido pagar 3, 4, 10 vezes mais caro do que o sal, qual que é a vantagem de você colocar outros tipos de sais? Sais minerais que você tem ali presente. Então, O pessoal fala muito do magnésio hoje, que o sal escuro, o sal negro, o sal rosa tem mais magnésio. não, mas não tem a quantidade. Se você estiver precisando de magnésio, nunca terá a quantidade para você poder fazer isso. E você tem outras fontes de magnésio que não precisa estar no sal. Né? Então, assim, hoje, Paulo, o que que acontece? O adoçante. Porque é pior que açúcar. O adoçante não é um alimento. Ele é para você ter uma fase de transição para cada vez mais. Eu coloco, eu tomo café sem açúcar. Ai, que absurdo! Eu não me acho melhor do que ninguém porque eu tomo café sem açúcar. Mas eu consegui tirar o açúcar do café. O adoçante é uma ponte, não é para usar o resto da vida. Comecei com adoçante, honestamente, sabe por que quando eu parei de tomar café com açúcar? Hum. Na faculdade. Primeiro ano da faculdade, Porque a estudando gente é biblioteca. criado com café com açúcar como normal das nossas mães, das Só que nossas o que avós. acontece? Eu estudava de madrugada, estudava bioquímica, lá fazendo ciclo de Krebs, aquele negócio todo maluco. Eu estudava também, mas tinha um garrafão que já vinha com Já açúcar, vinha com açúcar. naturalmente. Só que daí o que acontece? Derrubava, às vezes, o açúcar na escrivaninha e no outro dia juntava formiga. Eu falei, não, meu, para com essa porcaria, vou colocar o adoçante. O adoçante não dava formiga. Foi assim que o adoçante entrou na minha vida. E dali para frente comecei a tomar café com adoçante. E o diabético, né, Rizere? Eu lembro que a gente descobriu que o meu avô estava com diabetes quando, para quem está em casa, tinha formiga no vaso sanitário. Por causa da urina, né? A urina doce. Você já tinha glicosúria, já tinha uma complicação do diabetes. Ou seja, já estava com glicose transbordando para a urina, né? Então, assim, hoje, Paula, um desafio de uma pessoa que me deu um tapa na cara, falou: você não gosta de café, você gosta do docinho que o adoçante traz para o café. Do melzinho. E daí eu fui reduzindo uma gota, uma gota, uma gota, uma gota e não tomo com adoçante hoje. Entende? Então, assim, mas hoje eu consigo sentir o sabor do grão do café. Sabe quando o pessoal vai falando lá, torrada média, tá? Eu falava, isso é nada, porque quando tá muito doce, você não sente sabor de nada. Entende? Então, assim, o doce, Então é ele certo passa ou é por cima. errado usar o adoçante ou tem um momento certo para usar? E O, qual ado- adoçante você recomendaria mais? o adoçante, na minha opinião, e do que a gente vê, é uma ponte para você largar o doce. Entre o açúcar e o adoçante. Você tem os adoçantes mais novos, né, que tem
mais resultados interessantes como o xilitol, o estévia e até a sucralose. A sucralose não está tão nova assim, já tem um monte de gente demonizando a sucralose, né? Então, a gente tem essas oportunidades, assim, de mudança. E acaba valendo a pena para o diabético, porque ao não comer açúcar, você tem uma chance menor de pico glicêmico. Por outro lado, quando você sabe que é com xilitol, tua tendência é comer mais. Então, esse é um negativo, né? Quando você come existem alguns estudos comportamentais que quando você vê uma coisa escrito light ou diet, você come 30 a 40% a mais do que você comeria, porque você se sente seguro em comer por ser light ou por ser diet, Você daria um entendeu? prazo, então, tipo, ó, vou parar agora, toma açúcar, eu quero parar o açúcar, eu vou usar, tipo, 3 meses adoçante, porque o que não tem data para terminar é indefinido, né? Você tem que ir o tempo todo ir modulando o paladar. O teu paladar, assim, acredita, a tua língua é um organismo vivo, você modula. Ah, quem toma bebida alcoólica? A primeira cerveja, duvido alguém falar que era gostosa, negócio amargo. Hoje, quem toma regularmente, chega numa sexta-feira, você quer um copo d'água, uma Coca-Cola ou uma cervejinha gelada? O cara já vai para cerveja. Por quê? Porque ele modulou para aquele sabor amargo. Mas daí você fala para ele tomar um café sem açúcar. Deus. Entende? Então, assim, e mais uma vez, tá, pessoal? Eu vejo muita gente com chacota com relação ao café sem açúcar. Não é, o café sem açúcar é só uma fonte que você está consumindo, que poderia ter 10 calorias, que é o café sem açúcar, para você colocar um monte de calorias em forma de açúcar e tá tudo bem. Se você quer tomar, tome. Mas ao longo da tua vida, quanto mais açúcar você consome, maior risco de doença você tem. Hoje a gente está com o conceito de diabetes tipo 3, que é o quê? Alzheimer e demência senil associado à glicose alta, ao diabetes. Então é o que o americano hoje já traz o conceito do diabetes tipo 3. E quanto mais picos de açúcar e variabilidade da glicemia você tem, maior o risco de demência. Então, acredite, quando você pega a média de vida do povo brasileiro, 76 anos e meio para homem, 79 para mulher, isso não é referência. Média. Se você tem condições de acesso à saúde, você já está acima da média. Entende? Então, assim, se você não está correndo risco de vida, se a tua região não vive com tráfico de droga, com tiro, com marginalidade, com alta taxa de criminalidade, a tua região é tranquila, você já está acima da média. Porque a média é a média de vida de todo o povo brasileiro. Tem gente que morre com tiro aos 18, 20 anos. Entende? Então, assim, a gente precisa entender que média é referência, não é destino. Ah, se eu viver até os 76 anos. Tá bom. Não, tua média tem que ser pensar que eu vou chegar aos 100 anos com qualidade de vida. Ah, mas eu não quero 100 anos hoje, que você tem mais futuro do que passado. Quando você chegar numa época da vida que você entende que a única coisa que você tem de valor na vida é tempo, pô, podia ter me cuidado melhor. Só que você só se arrepende daquilo que não fez. Entende? Então, assim, tenha clareza, cuida do que você tem hoje, que você nem dá valor. É o teu máximo. Refrigerante, Ah, isso normal ou zero? não, zero. Zero refrigerante na vida, né? Mas assim, Nem tomar refrigerante. porque assim, Quem fala assim, ah, doutor, mas o meu eu tomo Coca zero. tipo assim, no processo de emagrecimento, tá, Paulo, existem duas coisas, uma alimentação saudável e no processo de emagrecimento. Você está fazendo uma dieta restritiva para emagrecimento. Daí você está ali no meio da tarde com uma baita vontade de comer um doce. Pô, tinha de Coca zero. Zero caloria, zero açúcar. Entendeu? Ah, mas não é saudável. Eu falei, não, mas não tem caloria e não tem açúcar. Entendeu? Então, assim, É o menos pior naquele momento. só que você está consumindo outras coisas juntos. Não dá para caracterizar isso, incluir como um alimento, um gênero alimentício, entendeu? Por quê? O ideal é você beber água, tá com sede, bebe água, meu. E quem não tem, por exemplo, aqui no norte, a gente não tem muito hábito de comer fruta e verdura. Existe uma recomendação, existem vários estudos que falam que o consumo aumentado de fibras e folhas verdes, por exemplo, estimulam a circulação das pernas. Tem Sim. vários estudos que melhoram a função intestinal, melhora a microbiota, se faz menos força quando vai ao banheiro defecar, diminui a pressão hidrostática das veias. O que você recomenda em relação à ingestão de frutas e verduras? Tem, Para quem não come nada. o ideal é você tentar adicionar. Começa pelo que você gosta, sabe? Ah, mas eu não gosto de quase nada. Então deve ter alguma coisa que você gosta. Laranja, eu gosto de Por exemplo, laranja. você coloca laranja. Só que toma cuidado. Daí você vai lá e faz um suco de laranja. São 3 laranjas para fazer um suco de laranja, mais ou menos 180 calorias.
Ah, mas é obsessão. Eu falei, cara, pensa, para de querer criticar tudo na tua vida. Se você está precisando controlar a tua glicose, se você está precisando perder teu peso, você tem que sim contar suas calorias. Então Tem dá que uma fazer dica, o suco exercício. aqui seria benéfico ou maléfico? O Bem suco, básico para quem eu, tá. eu sempre falo assim, melhor que o suco é a fruta. Você vai ter que mastigar, vai ter que passar por um processo digestivo dentro do teu estômago, vai ter que ter uma produção de ácido para poder quebrar aquelas fibras. Você não vai ter as fibras destroçadas por um processo de liquidificação ou de espremedor. Então, a fruta sempre vai ser melhor do que o suco, Porque isso me chocou uma vez quando né? eu ouvi falar. E quem tá em casa talvez não saiba É, que assim, o suco da fruta, ele tem muita sacarose, muito açúcar, sim, muita frutose natural concentrada. E concentrado. você tá tomando um suco natural espremido na hora de laranja, aquilo vai te dar um pico glicêmico Vai. e pode até aumentar o teu açúcar no sangue, risco de diabetes, né? Eu sempre falo assim que as pessoas confundem uma alimentação saudável. Não entendo, doutor. Minha alimentação é super saudável, mas eu não estou perdendo peso. Porque o que te faz ganhar peso ou perder peso é déficit calórico crônico, ou o balanço fica negativo, ou o balanço fica positivo. E acredite, fruta tem caloria. Né, entende? Então, assim, você come uma penca de fruta, uma banana prata tem 90, sentou, comeu 3, 270. 270 calorias, 20 minutos de esteira. Entende? Então, assim, se você malha para comer, você está errando. Porque para você queimar o suficiente para comer o quanto que você come, você tem que malhar quase o dia inteiro. Entende? É muita necessidade de queima calórica para você queimar um prato de comida. Então, por isso que você tem que ter algum tipo de restrição alimentar em termos de volume, se você está buscando emagrecer. E volume de caloria. Por exemplo, 14 folhas de alface tem 70 calorias. É o volume de comida que tem. Uma concha de feijão tem 70 calorias. Olha o volume de comida. 4 colheres de arroz tem 130. Entende? Então, assim, não vou mais comer arroz. Cara, não estou dizendo isso. A gente cria. Não existe o alimento ruim ou bom, mas a frequência, a intensidade de consumo pode trazer ou não risco de doença. E o que é mais importante? A alimentação adequada ou a atividade física? Não existe o mais importante. As duas estratégias precisam estar alinhadas. Dietas altamente restritivas fazem você perder massa Fala assim, magra. não, doutor, mas eu não faço exercício, mas ó, eu me alimento bem, eu não tomo refrigerante, eu não. De quanto isso adianta? Não adianta muito, Paulo. Né? A gente fala assim, já está 50% melhor. Mas uma coisa que eu sempre falo, Paulo, e eu acho que precisa estar claro na cabeça de quem está aqui assistindo a gente, pare de usar o pelo menos para você. Você não usa o pelo menos para comprar uma bolsa, você não usa o pelo menos para comprar um sapato, não usa o pelo menos para escolher teu carro, mas para você, você usa o pelo menos. Pelo menos eu fui 3 vezes por semana na academia, pelo menos eu não tomei refrigerante ontem, pelo menos você usa o pelo menos todos os dias na tua vida. E não é para você usar o pelo menos, porque pelo menos invista mais tempo em você do que nas coisas que você tem. Invista mais dinheiro em você do que em comprar coisas para te fantasiar, para te colocar como um verdadeiro cabide, onde você vai pendurando coisas em você. E daí você dá tanto valor para isso e esquece de dar valor para o cabide. Entende? Você é a pessoa mais importante da tua vida. E se você não consegue se comportar desse jeito, não espere que ninguém valorize você. Não espere que algum amigo, amiga ou algum parente venha dar valor para você. É você que começa se valorizando. E daí, quando você está bem, você consegue influenciar todo mundo que está ao teu redor a se cuidar. E é isso que faz a diferença na vida de uma pessoa. Qual a dica que você dá para quem está em casa, Rizério? Porque eu vejo que muitas vezes o ambiente é muito determinante da tua saúde e do teu comportamento. E a pessoa tá naquele ambiente. Quem está escutando tá lá naquele ambiente, tá sedentário, quer mudar muitas vezes a alimentação, quer mudar o estilo de vida, mas meu marido pede pizza, mas eu vou para academia e meu marido, sei lá, não deixa, tem ciúme, e tá ali envolvido, eu tenho que levar os filhos na escola. Qual que é a dica que você dá para quem está se vendo preso nesse ambiente, quer mudar, mas não sabe por onde, não vê uma luz ali no fim do túnel? É muito difícil você mudar sem a casa. A casa precisa mudar, a geladeira precisa ser diferente, a despensa precisa ser interessante. Então, o que eu te convido? Traz ele para assistir junto com você, reassiste esse episódio aqui junto, comece a conversar sobre saúde, aumenta o grau de cultura. Eu não posso reclamar que as pessoas não sabem se eu não chego e falo sobre. Eu não mostro para ela como.
Tipo, eu falei lá no início, quando eu comecei, eu falava muito sobre doença, sobre as doenças, de como você toma cuidado com as doenças, doenças, doenças. Hoje eu falo mais de saúde, porque eu preciso aumentar o teu grau de conhecimento, o teu grau de cultura, para que você tenha menos doença. Então, o meu papel, com o meu propósito dentro do meu canal, é fazer você ter uma qualidade de vida melhor. E como que eu faço isso? Fazendo com que você descubra coisas que você não sabia. Então, traga tua casa para dentro disso. Tipo, se o teu filho tem um comportamento ruim, é porque ele tem acesso a coisa ruim, né? Tipo, não é culpa dele só. Você modulou o teu filho a se alimentar de forma equivocada. Então, é um desafio. Para mim, Paulo, perdi 42 quilos. Em 2 anos e Conta um 7 meses. pouquinho sobre como foi essa tua jornada de mudança de estilo de vida, porque eu vejo que parece uma chave, né? Que às vezes vira, às vezes não vira. Tem gente que vem pelo amor, tem gente que vem depois de um infarto, É. tem gente que espera uma trombose, uma embolia, uma internação. O que que foi? Conta um pouquinho pra gente dessa tua jornada, porque você veio dessa jornada de um estilo de vida da Sim. obesidade, do sedentarismo. Assim, eu vim da dor. Não acordei de manhã e falei assim: olha, vou cuidar da minha saúde. Não, estava jogando um vôleizinho de areia com meus 128 quilos, rodei em cima do meu joelho e caí que nem um saco de batata. E daí, ali naquela hora deitado, a metade da galera rindo, a outra metade preocupada, menos que a metade preocupada. E eu falei: caramba, por que que eu estou fazendo isso comigo? Daí eu falei: vou mudar. Vou mudar porque eu posso, eu sei. Eu era a pessoa mais burra do mundo porque eu sabia tudo e fazia tudo errado. Se alguém chegasse no meu consultório e falava assim, você precisa emagrecer, ele ia falar assim, vai primeiro, doutor, se der certo eu vou depois. Então é bem assim. E eu fui mudando, eu falei, cara, eu vou criar uma meta para mim, eu quero perder 800 gramas por mês, mas todo mês. Em um ano dá 10 quilos, em dois dá 20, em três dá 30. Em 4 anos eu tô com 40 quilos a menos. Eu queria sair, a minha meta inicial era sair dos 3 dígitos, voltar para os 99. E meu peso, do que eu me lembro, na época na faculdade, estava com 92 quando eu saí da faculdade. E eu entrei na faculdade com 79, 80. E na residência ganhei mais peso ainda, porque você trabalha, não tem tempo. Todas as desculpas que vocês dão, eu já dei todas, eu já sei de todas. Então você chega em casa, vai chegar lá para mim e vai falar de alguma desculpa, eu já sei, já devo ter usado. Então eu assumi o controle da minha vida. Eu falei, eu não tenho tempo, então vou acordar mais cedo. Eu acordo às 4h30, 5 eu estou na academia, eu saio da academia tomado banho às 7 horas, mas porque eu tenho minha esposa que me dá um baita suporte. E ela entende que isso é muito importante para mim hoje. E então o apoio de quem você escolhe dividir tua vida, ele é fundamental para o processo de transformação. E nesse processo, Paulo, eu fui melhorando o poder da micrometa. Comecei com 3/3, 5/5 e hoje eu faço um 7/7. 7 vezes por semana, sim, eu só não malho o dia que eu não como. Comeu, eu malho. Entende? Porque está no meu controle. Eu coloco o relógio para despertar, acordo, vou lá e malho. Mas o absurdo, cada um vive a tua vida. A profissão que mais cresce hoje em dia é o consultor da vida alheia. Todo mundo está aí disponível para dar uma opinião na tua vida, né? Então, assim, só que ninguém está disposto a viver a tua vida. Ninguém está disposto a pagar o preço que você paga. E no final, quando você tiver uma rotina de vida saudável, eles vão te criticar. Quando você estava na rotina de vida ruim, você tinha um monte de pessoas, que legal. Mas quando você começa a mudar a tua vida, tem uma galera lá te criticando. Você tá demais, hein? Pô, tá bom, hein? Melhor você parar. Pô, também você é chato, não faz isso, não faz aquilo. Falei, cara, tô de boa, tô bem assim, sabe? Tá me fazendo bem. E é isso, saúde é você se sentir bem com você mesmo. Você não tem que ficar olhando para alguém para querer ser igual. É lógico que existem as inspirações, as referências de inspirações e as referências de aviso. Tipo, tem que me cuidar, senão eu vou ficar igual aquele, né? E não é estética, é estilo de vida. Um outro fator motivacional para mim foi o meu filho. Eu estava com um filho e não tinha o meu segundo ainda. Falei, pô, daqui 20 anos, se eu continuar com a vida que eu tenho, como é que eu vou estar? Eu vou estar podendo compartilhar dos momentos do meu filho do jeito que eu estou? Não vou.
Porque se hoje eu já tenho problema de lombar, tal, e eu perdi peso, continuo com os problemas que eu conquistei. Não é genético, é comportamento. Eu conquistei problemas na minha vida pelos meus hábitos. Isso muda o jogo do processo de transformação, porque é você assumindo a responsabilidade, é você começando a ser maduro, adulto, sabe? Tipo, eu sou culpado de onde eu estou. Se for positivo, você também é culpado pelo que eu estou. A culpa não é algo negativo. A culpa é você colher o resultado daquilo que você planta. Planta limão, não vai chupar laranja lima, né? Então, mais ou menos, meu avô sempre me dizia essa frase, né? E é uma coisa que está aqui, ó, marcada aqui, o poder da minha responsabilidade. O que eu estou disposto a fazer por mim? O que eu estou disposto a fazer pelos meus? Eu não consigo ser morno, eu não sou mais ou menos. Se você me pede uma opinião, eu vou falar o que eu acho, mas é só a minha opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha, e a gente pode ser discordante, está tudo bem, porque você não precisa ter a minha opinião. Você pode pegar a minha opinião, ver se faz sentido, se não faz, está tudo já, a gente continua amigo. Entendeu? Esse é o problema, eu não estou disposto a catequizar ninguém. Você que assistiu esse episódio até aqui, quer tomar teu suco de laranja, tome, quer comer arroz, coma. Eu não como, mas esse sou eu, sou só eu. Agora, o que você quiser fazer, faça, porque a vida é sua. É você que vai ver a tua vida, é você que vai viver a tua saúde, é você que vai colher as consequências do que vai acontecer com você, e de repente vai acontecer comigo também, mesmo fazendo o que eu faço. Só que é isso, é você ter referências de inspiração, referências de aviso, observar o que você pode fazer para melhorar, e hoje você está 1% melhor do que ontem, e hoje você está 1% pior que amanhã, porque amanhã é um novo dia, você tem a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, acorda de manhã agradecendo, começa a modular tua mente de forma positiva, não acorda, putz, é preguiça, hein? Nossa, vou ter que pegar um trânsito, putz, levar meu filho na escola, caramba, vou ter que ir para aquela academia. Olha só quantas coisas negativas você já deu para o teu cérebro. Ah, mas isso é fantasia. Não, isso é científico. Você começa modulando negativamente o teu dia. Pode ter certeza que ele não vai ser legal. No final do dia, observa o teu dia, de tudo que tinha planejado, se você realmente planeja o teu dia, o que você cumpriu, o que poderia ter sido melhor. Então é a importância de quem planeja, executa, né? A Sim, gente desenvolveu um protocolo que chama Protocolo Perna e Sem Dor. Eu compilei tudo aquilo que ao longo desses 15 anos de formado como vascular eu acho importante para a saúde vascular e tem um cheque. E todo dia ela tem que checar. Eu bebi água, eu me hidratei, eu me alimentei bem, eu tomei meu suplemento, eu fiz atividade física, eu usei a meia. É importante você planejar também, né, Rizzi? E deixa eu te perguntar uma coisa, eu vou trazer um tema que é meio polêmico. As minhas pacientes e quem me acompanha, elas estão ali mais ou menos 45, 47, 50 e já estão passando pela síndrome do climatério. A grande maioria delas vai num ginecologista fazer uma rotina e sai de lá com um chip, dois chips. Eu falo que é igual robô, sai com 5 chips e com muitas vezes suplementação acima do necessário ou sem aquelas indicações clássicas da medicina. Inclusive, a gente estava falando mais cedo. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque o que eu vejo? Que muitas vezes é uma preocupação tão forte com a estética de estar com um cabelo bom, de estar com uma musculatura boa na academia, mas ali ela não se preocupa com a circulação dela, ela não bebe água direito, ela não se alimenta direito e está tomando hormônio, entendeu? Qual que é a tua visão? Eu quero que você passe a tua visão para quem está nos assistindo, para essas mulheres, em relação à terapia de reposição hormonal, coração, trombose, risco de infarto. Se você for pegar na bula, dos principais anticoncepcionais e terapias de reposição hormonal, tanto com estrogênio como progesterona, eles aumentam em 750% a chance, aumentam o risco de desenvolver trombose, embolia pulmonar, infarto. E é para todo mundo? É certo, é errado? Ou existe a mulher certa, aquela mulher que já se alimenta bem, que já vai para academia, que está no peso certo, que faz tudo certinho? Para a mulher certa, no momento certo, existe uma reposição certa. Qual é a tua visão sobre isso? assim, o que acontece é o seguinte: se a gente fosse pegar basicamente as indicações clínicas, você teria três indicações magnas, né? Que é o quê? Irritabilidade, ao ponto de interferir no relacionamento pessoal e interpessoal, a busca até de terapêuticas medicamentosas com psiquiatra e psicólogo. Ressecamento vaginal, ao ponto de atrapalhar a qualidade de vida, a qualidade de relação sexual dela.
e insônia patológica, ao ponto de você precisar de medicação. Então, se você tem uma desses três sintomas, você tem indicação de reposição hormonal, clinicamente indicado. Só que o que a gente observa na maioria das vezes são pessoas que vendem resultados de curto prazo. E é muito legal. Imagina eu te oferecer uma qualidade de vida maravilhosa, você já está toda com autoestima complicada, vou te dar uma coisa que vai melhorar a tua quantidade de músculo, vai melhorar o desempenho, você vai estar, tipo, voando. Pô, quem que não quer isso, Paulo? Só que as pessoas não falam dos riscos. A escolha, mais uma vez, ela é sua. Você tem o direito de fazer o que você quiser na tua vida. Mas normalmente quem fala de hormônio, ele fala do resultado positivo. Porque o que acontece? Se você pegar todos os estudos que tem, todos os estudos, a imensa maioria são estudos observacionais. Estudos onde você observa tendência de melhoria, tendência de risco. Só que não existe um estudo de segurança, tipo, eu vou pegar dois grupos de mulheres, de um grupo eu vou dar e no outro grupo eu vou dar, não vou dar, e eu vou fazer um estudo dedicado para isso. Por que não existe, Paulo? Porque nenhum comitê de ética libera esse tipo de estudo, por conta dos riscos que tem. Como você disse, que tem na bula. Se tem na bula do anticoncepcional que tem doses muito menores, quanto mais nas doses utilizadas para reposição. Então, é importante você tomar cuidado, porque tem pessoas que têm indicação, sejam homens ou mulheres, tem sim, tá? Mas não é para todo mundo. A imensa maioria, a gente pega dados americanos, menos de 15% da população usa por necessidade, o resto usa, o americano chama de uso recreativo. Então, a média de faixa etária de uso de testosterona nos Estados Unidos é inferior a 30 anos. Então, é costumeiro usar a reposição hormonal. Só que você precisa entender que por que você está buscando tanto resultado de performance? Quais são os teus objetivos de vida? Será que você está querendo aquele resultado que você não está disposto a fazer o que é preciso para ter o resultado sem hormônio? Uma mulher que malha, tem uma boa carga de massa muscular fisiológica, né? Tipo, é normal. Regularmente, você acha que ela vai ter os mesmos sintomas da menopausa de uma mulher que não malha, que é sedentária, que se entope de açúcar? Entende? Então, assim, a gente deixou de buscar saúde para buscar coisas que dão a saúde para mim, né? Tipo, porque você está passando por cima do básico. Você não faz o arroz com feijão bem feito, mas você quer o molho que vai em cima do filé. Entende? Então, assim, tome cuidado. Quando vem te oferecer algo maravilhoso, tudo lindo, mas vai te dar um monte de resultado, será que não tem risco? Porque tudo que você coloca para dentro do teu corpo tem risco. Mas quando eu te prescrevo um remédio para pressão arterial, você vai ver toda a bula. Mas quando você toma uma coisa que você está afim de tomar, você não se preocupa. Você está disposto a passar pelo problema porque você está muito afim disso. Só que o remédio para tratar a doença você tem objeção. Então, assim, é claro para isso, né? Então, a gente não pode romantizar o que tem risco. Então, eu começo a transformar em performance, em eficiência, em longevidade, em qualidade de vida, em envelhecer com qualidade de vida. Ó, se a gente for ver o estudo científico, se você ficar tomando muito, você não vai envelhecer, você não vai viver para ficar velho. Porque não sou eu que estou falando e não é terrorismo, é o que a gente tem de evidência científica até o presente momento. Mas tem pessoas que precisam, e essas pessoas elas precisam, além disso, de acompanhamento, porque mesmo ela precisando, essas substâncias podem trazer efeitos colaterais, e por isso que o acompanhamento de uma pessoa com mais idade ela é multidisciplinar. Só que eu não posso pensar só no coração, eu tenho que pensar na qualidade de vida, na qualidade de sono, na saúde mental dessa pessoa. Eu posso chegar lá, sentar no meu consultório, você não pode tomar, porque você não pode tomar, porque isso vai aumentar teu risco de infarto. Mas como é que eu posso minimizar o risco de você ter efeitos de complicação com relação ao uso do hormônio que você precisa tanto? A gente vai e adota uma estratégia para isso. Vamos praticar atividade física? Aproveita que você está com o hormônio aí, vamos malhar, porque você vai aumentar a tua massa magra. Vamos melhorar, já que você está mais motivada, vamos aproveitar essa motivação para fazer um esporte, um exercício físico, que às vezes você não fez ao longo da vida inteira. Então a gente consegue fazer do limão uma limonada. Mas o grande problema é que você vê pessoas com menos de 40 anos já fazendo uso, entende por quê? Porque quer resultados estéticos. 18 anos, né? Resultados estéticos. Quando a estética fica no primeiro ranking, você coloca a sua saúde para baixo.
porque você está disposto a fazer qualquer coisa para um resultado estético. E acredite, a idade vai te deixar feio. Entende? Se você está preparando a carcaça com conteúdo raso, você vai atrair quem está afim da carcaça. E quem vem pela carcaça, troca você pela carcaça. Rizeri, e o tema de hoje é o que eu sempre falo para os pacientes. Beleza, um dia acaba. Saúde não. Você vai chegar com 60, 70, 80, vamos dizer, se está com 40, 50, ainda falta, já passou mais da metade da tua vida, vamos dizer. Então você tem que viver com qualidade, sem ter que viver sem a tua perna tá doendo, sem a tua perna tá inchada, sem estar vivendo em médico e tá internando e tá com problema de ferida na perna. Então você tem que ver, vamos dizer, a melhor parte da sua vida, né? E o que que eu vejo? Que muitas vezes a paciente que chega com a gente, ela tá com ali 50, 60 anos, e aí que ela vai ver que ela não cuidou da vida dela, quando ela já sente a consequência e fala assim, doutor, mas é que é a idade, né, que eu tô chegando. Só que eu comparo muito assim, tem muito Uber, carro novo da Uber de 2 anos que tá detonado. Um dia desse eu vi na rua um Fusquinha que devia ser 76 ou 72, lindo na rua, todo encerado, pneu com a faixa branca. Então, muitas vezes, queria que você falasse um pouquinho que não é a idade da máquina, é uma máquina que está sem manutenção, que nunca foi cuidada. Muita gente fala assim, doutor, porque você sabe, né? Meu pai é diabético, minha mãe é diabético e também está lá sedentária, está comendo mal. E muito nova, com 50, 60 anos, está diabética, está hipertensa, está com limitações, não consegue subir uma escada. E só que quando ela desperta, ela vai pagar esse pato, já é meio tarde, né? O que que a gente pode falar para as pessoas despertarem antes? Os maiores problemas da sua vida, Paulo, de qualquer pessoa, eles não são complexos. Eles são simples de serem resolvidos. Só não são fáceis. Porque eu sou sedentário. Como que eu deixo de ser sedentário? Começa a caminhar. Olha como simples. Mas te dá preguiça, falta de coragem, dores. Ai, minha perna dói quando eu caminho. É a chuva. Ah, mas daí fica numa academia. Cara, então continua como você tá. Aceita. Tipo, aceita. Aceita o problema. E aceita o que você vai colher. Entende? Então, assim, se você está disposto à mudança, não espere conforto. Não espere conforto. Saiba que vai ser desconfortável Vai. o processo. Você vai gostar do resultado da jornada. Mas se você entender a jornada, muda todo o jogo. É que eu não gosto de academia, doutor. É. Não gosto de ficar bebendo água sem sede. Fica uma semana no hospital, você vai ver o que é gostoso. O que me faz, tá, Paulo? Isso aqui é importante. O que me faz fazer o que eu faço hoje? O que me faz? Eu atendo gente. Eu vejo todo dia a gente. E o público do cardiologista é 50 a mais. E eu vejo gente reclamando daquilo que não fez. E todos os dias elas reforçam o porquê que eu faço o que eu faço. Porque elas são as minhas referências de aviso ou de inspiração. Eu tenho um senhor de 90 anos que participava da Olimpíada da terceira idade, jogava vôlei de areia com 90 anos. A gente pega no YouTube, tem um senhorzinho que terminou a São Silvestre com 83 anos. Perguntado para ele se ele sempre correu, começou a treinar aos 68. Então, se você acha que é tarde para você começar, tarde é não fazer. Tarde é não fazer. Entende? Então, faça o que depende de você. Porque a idade, ela chega para todo mundo. A única certeza na vida é que um dia a vida acaba. Só que como ela vai acabar, a jornada, a trajetória, depende das tuas escolhas e atitudes. Entende? Não fique esperando que alguém faça, alguma droga traga aquilo para você. Porque se você está precisando de droga, é porque você já tem algum grau de doença. Mas fulana vivia na academia, comia direito e infartou. Porque a gente tem vários tipos de doença. Sabe o que mais detona grupo de homem? É o seu Zé. Sabe o seu Zé? O fumante, aquele que fuma, bebe, come de tudo e não morreu ainda? Ele é exceção. A regra já foi. Mas esse cara cria uma legião de inspiração. Entendeu? De estudos e estatística comprovam que quando você começa a fumar até os 20, de cada 10 que começa a fumar de 20 em diante, 7 morrem antes dos 60. Os 3 que sobrevivem viram heróis. E referência. E ninguém lembra de quem morreu. Esquecido. O defunto é esquecido. Você lembra no dia 2 de novembro, que é finados. Entende? Você não lembra do que levou à morte, você não lembra do comportamento dele, você lembra da pessoa. Fulano era tão bacana, né? Pô, uma pena, faleceu. Pô, sim, uma pena, faleceu. Podia ter evitado? Podia. Algumas coisas não. Existem doenças genéticas. Né? E quando a gente fala de academia,
É um fator de risco chamado sedentarismo, de uma doença que é multifatorial, né? Ele pode ir para academia, mas ele comia direito? Ah, ele comia direito, mas ele, como é que era a vida dele, o sono, o estresse? Será que ele tinha pressão alta? Será que ele tinha genética de primeiro grau? Entende? Muitas Será que ele vezes. fazia os exames preventivos? Porque, assim, a aterosclerose é uma doença que dá para se fazer diagnóstico antes de você infartar. Porque, como eu disse no início, a maioria não dá sintoma. Mas tem exames de rastreio? Tem exame de rastreio que você pode fazer diagnóstico precoce, mesmo quando ela não está dando sintoma. Daí, às vezes, você faz o diagnóstico, mas eu tenho isso mesmo, Rizério, porque eu não sinto nada. Falei, mas essa é a magia do check-up, você descobrir enquanto você não sente nada, né? O problema é a hora que você sente alguma coisa. E daí, quando você está sentindo alguma coisa, você já está chegando tarde. Eu vejo muito assim também lá no consultório, Rizério. Um pouco de água, por favor. Paciente, ela tem varizes há muito tempo, não sente nada e ela fala assim: "Ah, não vou tratar não porque não dói, doutor. Isso aqui não me incomoda, nem do ponto de vista estético não me incomoda". E aí eu me lembro muitas vezes assim, cara, muitas vezes o diabético, já viu um diabético na rua gritando que tá doendo diabetes? Ele, ai, meu diabetes está doendo. Não dói. A doença cardiovascular circulatória, que é a que mais mata no mundo, hoje a primeira causa é a doença cardiovascular do coração, que é o infarto, segundo é AVC, terceira é a doença de circulação, embolia e trombose. Ela não dói, né? E muitas vezes o paciente chega com a gente com a pressão de 20/12 e não tá sentindo nada. Aí fala assim: ah, fulano infartou do nada, ele infartou, ele não sentia nada. Ou então o diabético, ah, teve um AVC e também não sentia. Não é que não sentia nada, é que tiveram várias atitudes que ele não tomou em direção à saúde. Aquele infarto ele foi construído, tijolinho a tijolinho, né? E muitas vezes na minha área também, da circulação, ela espera sentir uma dor, sentir uma trombose, sentir uma flebite para procurar. Qual que é o alerta que você dá para o brasileiro, que geralmente ele espera a casa ser assaltada para ele fechar, trancar a porta, né? O que a pessoa tem que esperar para ela procurar uma prevenção, um cardiologista, um angiologista, um cirurgião vascular? O que ela tem que esperar acontecer para procurar se cuidar ou prevenir? Então, assim, eu sempre falo assim, pessoas que têm indicação de fazer. Se você não tem nada, se você não tem absolutamente nada, pense o seguinte: se você é homem acima de 40 anos, comece a fazer suas avaliações. Se você é mulher acima de 50 anos, comece a fazer suas avaliações periódicas. Agora, se você tem já comportamento de risco, você fuma, você consome bebida alcoólica, você está acima do peso, você tem exames alterados em exames que você foi fazer por outro motivo, faça seu acompanhamento regular. Se você tem na família parentes de primeiro grau que já tiveram infarto AVC, faça seu acompanhamento regular. A doença, como você disse, a gente faz rastreio de doença em consultório. Você vai lá, rastreia, dá uma checada na máquina, se ela tiver tudo ok, volta para casa e continua cuidando da tua saúde. Porque, como eu te disse, lá no consultório a gente dá orientações para você cuidar melhor da tua saúde. Teve uma época que eu fazia muitos conteúdos, meu nome é Rizieri, eu trago aqui dicas, orientações para você cuidar melhor da tua saúde. Isso mesmo, tua saúde cuida você, da tua doença cuido eu. Terciarizo o cuidado da tua doença, mas eu não quero cuidar da tua doença. Eu prefiro te dar orientações de como você cuidar da tua saúde. É mais prazeroso, é mais motivador, é mais interessante. Porque eu te afasto do hospital, você se afasta do hospital. No máximo eu te dou orientações, da porta para fora, a responsabilidade é toda sua e isso pesa, porque não dá para você apontar o dedo para ninguém. Para de apontar o dedo para o papai e para a mamãe pela genética. Você é o fruto do que você está hoje. Entende? A tua genética faz teu prato de comida? Não. A tua genética te deixa sentado no sofá o dia inteiro? Não, é teu comportamento. Então a gente pega dados aí, 95% dos obesos são por comportamento, 90% dos diabéticos tipo 2 são por comportamento, mas a gente continua falando, esteatose hepática. Lá em casa todo mundo tem, isso aí é de família. Com certeza, é o mesmo prato, é o mesmo hábito e, lógico, o mesmo problema. Então, assim, a gente precisa ter clareza sobre autorresponsabilidade e você tem o poder de transformar a tua vida, independente da faixa etária que você está. Agora, você pode arranjar uma desculpa. Mas para mim já é tarde. Mas para mim não dá. É porque para mim é muito complicado.
Com certeza, com Eu queria que certeza. você trouxesse, por exemplo, dois casos, dois exemplos da sua vida particular, de pacientes que você atendeu com doença cardiovascular, que tiveram, vamos dizer, a gente falou que o paciente pode vir para o médico pela dor ou pelo amor, que vieram pela dor, vamos dizer, tiveram um infarto, e foi um exemplo para você, porque ele realmente mudou o estilo de vida, mudou a alimentação, mudou a atividade física, mudou tudo, tipo, aquele infarto realmente mudou para positiva a vida dele. E eu quero um exemplo também de um paciente que infartou, teve uma doença cardiovascular grave, e aquilo ali ele melhorou um pouquinho e esqueceu. Assim, tem dois pacientes que já vieram na minha cabeça simples, assim, muito legal, porque tem um paciente que ele é policial, policial civil, e espero que ele tenha a oportunidade de ver isso, porque ele é uma referência para mim, assim. É um cara super, super tranquilo na dele e tal, só que a profissão dele exige muito dele, porque é um cara diferenciado. E ele chegou anginando e tal, e descobrimos uma doença. Imaginando Angina dor é o no nome da peito. dor no peito, né? E foi fazer o cateterismo, uma lesão grave e tratou. E ele estava acima do peso, uma alimentação toda assim. Hoje, o cara, ele corre. Mas ele não corre assim 5 quilômetros, ele corre 20, 21. Eu vou sair para dar uma corrida, corre 20 quilômetros, 25 quilômetros. Então, assim, esse é um cara que melhorou o padrão alimentar, cortou todos os vícios dele, todos, assim, foi como apertar um botão. Daí você vê o tamanho do poder da mente de uma pessoa dessa. Então ele é uma admiração, porque tem horas que eu me pego, daí ele vem assim e falei, não, para com isso, entende? Por outro lado, eu tenho uma pessoa que é um paciente querido também, que fumante, dependente de nicotina. Daí quando a gente fez o cateterismo, eu falei, cara, é muito complicado colocar um stent em você, porque como você não para de fumar, o risco é desse stent trombosar e eu tô te colocando risco, então às vezes é melhor você operar, fazer uma cirurgia aberta. Não, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fumar, e daí, assim, cara, eu vou lá e faço a angioplastia. O cara não para de fumar. Em um ano, ele tá lá, em São Paulo, fazendo a cirurgia de peito aberto, porque o stent obstruiu. Ou Entende? seja, entupiu de novo Entupiu de a novo, por coronária quê? dele. Porque não para de fumar. Porque eu entendo que não é fácil parar de fumar. É muito difícil. A droga que causa uma das drogas que mais causam dependência química no mundo. Mas não foi buscar ajuda. Então, assim, é, referências de aviso, referências de inspiração, referências de aviso, referências de inspiração. Na vida você sempre vai encontrar em tudo, em finança, em relacionamento, em comportamento. E se você não compactua, por que você está sentado na mesa? É você ter consistência com aquilo que você pensa. O meio te influencia. Se você entra num meio vaidoso, vaidoso será e se comportará, porque essa é a tua referência. Se você entra no meio de pessoas que adoram leitura, virou mexeu, você vai estar lendo ou, no mínimo, recebendo muito conteúdo de leitura de outras pessoas. Então, você é um percentil do meio que você frequenta, das pessoas que você convive. Se os hábitos são ruins, você também terá hábito ruim. Daí, a hora que você começa a quebrar o ciclo, você muda teus amigos. E não é você que muda, você começa a querer fazer parte porque você percebe que aquela roda não faz sentido para você. A galera que se reúne para beber toda sexta-feira à tarde e você está querendo parar de beber, não faz sentido você estar nessa roda. São muito queridos e amigos, mas depois de um tempo, quando você volta e você não bebe, os caras ficam pegando no teu pé. E você está querendo ser saudável. Só que no meio de onde ninguém é saudável, você começa a ser pressionado para deixar de ser saudável também. É lógico que isso é um estereótipo, tá? Um, é tudo muito aumentado o que eu estou dizendo para você. Mas isso influencia na tua vida. Você não precisa sair de marmita para ir jantar fora com a tua esposa, né? Vai lá e pega uma comida, tipo, eu vou lá, vou sentar num restaurante, eu vou focar numa proteína, escolher um pouco melhor, ou se não, daquele dia você vai e coma, seja feliz. Mas você pode pegar uma sobremesa para cada um ou rachar uma. Você pode dividir uma entrada, ou não, cada um pegar a sua entrada, entende? Então, assim, eu posso comer o que eu quiser, mas nem tudo eu quero comer, porque eu aprendi muita coisa na minha jornada e eu não quero comer, mas é gostoso. Falei, tá bom, é porque você ainda não viveu uma jornada de transformação, então para você tudo parece ser muito difícil. Para mim hoje é muito mais fácil, porque é só uma decisão.
O que eu como, o que eu faço, é só uma decisão. E olha só, eu vejo também que existem, recentemente, algumas influencers postaram que estavam deprimidas. E você pega o Instagram, milhões de seguidores, vida perfeita, foto na praia com biquíni, acorda de manhã com o filho comendo brócolis no almoço, aquela vida perfeita, só que por trás teve uma até que colocou um documentário no Netflix que estava desabando psicologicamente, estresse, ansiedade, depressão, por estar chamada por um padrão que todo mundo tem que chegar naquele nível. Aí eu te pergunto o seguinte: nesse conceito de prevenção, estética, promoção de saúde, tudo começa na mente? Com certeza. Primeiro, Paulo, o que é beleza para você? Foi quando a gente comecei a falar sobre isso. O que é teu padrão de beleza? Então, assim, qual é o teu alvo, o teu objetivo? Entende? O que é interessante para você, teu estilo de vida, tal? Você precisa compartilhar com todo mundo aquilo? O, a rede social hoje ela é uma verdadeira isca para você. Todo mundo tá ali te vendendo alguma coisa, te oferecendo alguma coisa, criando um produto que vai resolver a tua vida. Eu mostro meu lifestyle para você e, consequentemente, eu mostro que eu uso isso, eu uso aquilo da loja tal, da loja fulana, da loja ciclana. Mas será que ela realmente usa? Então você começa a entender que tudo isso é o efeito de uma estratégia. Só que às vezes você fica vítima da tua própria estratégia. Porque você tem que demonstrar aquilo que você não é. Porque você não é uma pessoa de verdade, você é um personagem. O problema é quem compra essa pessoa como sendo pessoa e vira ela como nível de referência. Aquela vida perfeita, de filhos que comem brócolis, de viagens maravilhosas, de um marido perfeito, de um relacionamento fantástico. E daí você começa a gerar frustração crônica. E logo vem a depressão. No caso da influência, gera a pressão. E você, às vezes, é pressionado e não consegue lidar com a pressão. Eu sempre gosto de falar assim, tipo, a vida, a ansiedade, a depressão é como você dentro de um dia de chuva dentro de um carro. Se a chuva é fraca, você olha para o GPS e dirige o teu carro para um lugar onde a chuva está mais tranquila. Se a chuva é forte, você vai ter que acionar o limpador de para-brisa para te dar clareza, para você enxergar os teus primeiros passos e olha para o GPS e guia mais à frente. O GPS é a tua terapia. O limpador de para-brisa é o teu medicamento. E na hora da tempestade forte, você precisa de clareza para tomar as suas melhores decisões. O GPS ele pode mostrar caminhos para você tomar as suas decisões. Mas quem dirige o carro é você. Então não espere que o remédio vai tratar a tua depressão ou a tua ansiedade. O teu conhecimento sobre você mesmo que vai mudar o jogo. Então é a tua capacidade de se aceitar como você é, de você olhar para a tua vida e começar a agradecer, de você entender que o futuro não depende só de você, principalmente quando você trabalha com mais gente, numa estrutura maior, que depende de mais outras pessoas. Como eu vou ter um sofrimento por uma coisa que eu nem sei se vai acontecer e que para que aconteça tem que confluir um monte de ações e eu vou perder minha noite de sono por isso? Não faz sentido, eu vou viver o hoje, criando toda a estratégia, me preparando para que, caso aconteça aquilo, eu esteja preparado para receber aquilo. E se algo for negativo e eu não puder resolver, eu vou ver o que aconteceu para que isso tenha acontecido, para que não aconteça novamente. Mas para isso você tem que ter uma clareza muito grande, você tem que saber como você é, você tem que entender o tipo de vida que você quer para a tua vida, ou você vai viver a vida dos outros o resto da tua vida. Vai querer ter a vida que o outro tem, esquecendo que você às vezes tem muito. É muito legal uma parte, eu fiz até um conteúdo, Paulo, que você vive em busca dos 20% que você não tem. Esquece de dar valor para os 80%. E às vezes você troca de parceria, de relacionamento, atrás dos 20%. E quando chega lá, você percebe que você perdeu os 80% que você tinha. Em tudo na vida, no trabalho, no negócio, na tua casa, no teu relacionamento. Começa a dar valor para os 80. Cuidado com os 20. Os 20 do vizinho, às vezes nem é 20, mas aparenta tanto ser isso que você fica perdido e esquece de dar valor para a tua vida. Então, começa agradecendo, sabe? Muda muito o jogo isso, Paulo. Muda muito o jogo isso. E entenda, são aplicações super fáceis. É você olhar para dentro de casa, olhar para você,
criar menos expectativas. Sabe o que é muito legal? Eu vi uma pessoa, uma psicóloga falando, é muito legal um casamento, quando as pessoas se conhecem, o homem e a mulher. O homem, o que cativa ele na mulher? Ela aceitar ele do jeito que ele é. Oh, ela gosta de mim do jeito que eu sou. A mulher, muitas vezes, isso não é regra, tá, mulheres? Tomam cuidado. Mas eu só vi um conteúdo, só estou replicando aqui. A mulher, ela olha para o homem esperando que um dia ele amadureça e cresça e ele melhore. Então, as expectativas, às vezes, do casamento são erradas. Eu conheci ele assim, eu sei que ele é assim. Ele pode ou não amadurecer com o tempo, mas eu sei que ele é assim. Entende? Então, assim, e daí você tem esse desalinhamento sobre as coisas. Eu preciso entender que eu aceito com quem eu estou. E isso não é só para casamento, tá? É para amizade, é para relacionamentos, na sociedade. Vai montar um negócio, você é completamente desalinhado. Ah, mas no negócio as coisas vão melhorar. O casamento está uma loucura, mas um filho vai melhorar o casamento. Não, então assim, é você não depositar a transformação que você precisa fazer em coisas, momentos, pessoas, e sim olhar para dentro, olhar mais para dentro, entender quem é você, com quem você está, se eu sou capaz de. Por isso que é importante você conhecer bem as pessoas, né? A gente pega estatística aí hoje de casamento no Brasil, é assustadora, menos de 3 anos a média de duração de um casamento, né? Então, assim, mas por quê? Por conta desse desalinhamento, eu ter grandes expectativas e a vida real às vezes é diferente. E, Rizeri, para finalizar, qual o conselho que você dá para as pessoas que estão assistindo, querem se manter saudáveis, sem se deixar levar por essa pressão que existe nas redes sociais? Olha para você, aonde você quer chegar. Olha a tua vida, melhore um dia de cada vez. Tenha clareza de que a jornada vai ser difícil e que nem todo dia você vai estar 100% e se um dia você falhar, tá tudo bem. Crie metas que você consiga cumprir. Não crie metas surreais que vão te frustrar. O poder do micro desafio é fantástico. Eu vou fazer 3/3, 3 vezes por semana, mas só 3, você está zero. 3 é um aumento de 300%, porque você está fazendo zero. Então começa devagar, mas não para. Coloca como compromisso e curte a jornada. Se você fizer exercício físico, controlar as calorias do que você come, você vai ter resultados estéticos. Se além das calorias você controlar o que você come com relação à qualidade, além do resultado estético, você vai ter um resultado de saúde. Então, tenha clareza. Não entre na neurose. Ah, porque o ovo faz mal, o ovo faz bem. Ah, porque o óleo daquilo. Esquece. Um padrão alimentar saudável é o que faz a diferença. Não é o teu jantar do final de semana que vai te detonar. Mas tenha clareza que quanto maior a intensidade, a frequência e a duração, maior o resultado. Gente, foi uma honra receber o Dr. Rizeri aqui, porque além de médico, colega e amigo, quem está me assistindo é minha seguidora e minha paciente, é obrigada a seguir ele e a consumir os conteúdos dele, que ele produz todo santo dia. É engraçado que ele é hemodinamicista, um cardiologista que faz o cateterismo. Quando você tem um infarto, você vai com ele. E todo dia ele fala como você não ir com ele. Ele fala sobre sal, ele fala sobre alimentação, ele fala sobre exercício, ele fala todas as dúvidas que você tem sobre adoçante, sobre cuidados para você promover a saúde e não ir com ele no final precisando de um cateterismo. Deixa as tuas redes sociais, Rizeri, onde as pessoas podem te encontrar. Bom, eu estou sempre no Instagram, que é Dr. Rizieri, com 2 Es, é dr.rizieri, é DR, tá? E no TikTok tem o Rizieri Gomes, que também a gente está lá. E no YouTube, Dr. Rizieri Gomes, a gente também está com um canal lá. Eu falo que os 10 mandamentos da boa circulação, o primeiro mandamento é o conhecimento. Às vezes tem um problema, quer fazer uma receita, não sabe, você não vai no YouTube estudar? Trocou um pneu, um dia desse furou meu pneu da caminhonete, eu não sabia, eu fui no YouTube. E muitas vezes você tem uma doença, você tem um diabetes, tem uma hipertensão, você tem uma varizes, você nunca buscou o conhecimento, né? Então sigam o Dr. Rizeri, procurem, ele está em todas as redes sociais. Ele não joga conhecimento, não. Ele joga gotas de ouro, que você nunca vai precisar dele, ou de um
ter um evento cardiovascular mais grave no futuro. E fica aqui o meu agradecimento pessoal, foi uma honra recebê-lo. E deixem seus comentários, suas dúvidas, que a gente vai responder aqui. Nos vemos no próximo episódio. Lembrando que não existem pernas saudáveis num corpo doente.